Glória a Deus. Aleluia. Amém. Senhor, mais uma vez nós nos dirigimos à Tua presença, confiando no sacrifício, confiando nessa segurança, confiando naquele sacrifício sangrento, confiando na obra expiatória, confiando, Senhor Deus, na intercessão, confiando na Tua misericórdia, na Tua graça, confiando que o Senhor está aqui para nos abençoar, confiando que o Senhor está aqui para nos curar, nos libertar. Oh Deus, confiando que o Senhor nos dará o que nós necessitamos, confiando que o Senhor nos dará o alimento, a palavra para nós nessa noite. Deus, abençoa teus filhos e tuas filhas com a porção da tua palavra e que nós possamos sair daqui nessa noite libertados, curados na tua presença. Ajude a cada um, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Vamos aproveitar e vamos ler as Escrituras no livro de São Lucas. Eu quero tomar as mesmas Escrituras de ontem, em Birité, em Lucas capítulo 7, versículo 36, falando sobre estar na sua presença. Amém. Estar na sua presença. Como podemos ser abençoados em sua presença, reconhecendo sua presença? Lucas 7, versículo 36. Os irmãos acharam? Amém. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás, aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e enxugava com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés, e ungia-lhe com unguento. Quando isto viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo, dizendo: se este fosse profeta, bem saberia quem é e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. Fechemos nossos olhos. Senhor Deus, aqui está a tua palavra.
Nós estamos aqui diante do Senhor para ouvir mais uma porção da Tua palavra. Derrama a Tua presença, Senhor. Ó Deus, faz notória a Tua presença em nosso meio. Senhor, nós cremos que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E cremos que o Senhor está na Sua palavra. E cremos, ó Pai, que todas as promessas, todas as bênçãos que o Senhor tem prometido para esta era, é para os seus filhos. Ah, Deus, tem misericórdia de cada um de nós. Ter a necessidade de cada um. Supre nossas necessidades. Aquele que está gemendo, querendo uma libertação. Aquele que está gemendo, querendo pela cura, pela libertação. Ó Deus, ajuda cada um, Pai. Porque cada um de nós temos uma necessidade especial. Cada um de nós tem uma necessidade especial. Mas o Senhor é o Deus de todas essas necessidades. O Senhor, ó Pai querido, é o onipotente, o Deus todo-poderoso, que tem poder para fazer qualquer coisa. Todas as coisas estão nas mãos do Senhor. O Senhor tem as nossas vidas em Tuas mãos, Pai. Ó Deus, cuida dela, Pai. Que o Senhor possa trazer-nos ao nosso coração, nesta noite, uma porção da Tua palavra, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Os irmãos podem se assentar. Glória a Deus. Em Sua presença. A Bíblia diz que é certo que Deus não ouve a pecadores. Mas aquele que é temente a Deus e guarda a Sua palavra, é a esse que Deus ouve. Não importa a condição da pessoa. Não importa se a pessoa está no início ou nas últimas. Não importa se a pessoa é uma pessoa desfavorecida, uma pessoa rejeitada. O importante é como essa pessoa se dirige na presença de Deus. Agora, nós vemos aqui um quadro que seria bem diferente no sentido daquele povo, daquele homem chamado Simeão, que era um fariseu. Ele sendo fariseu, ele era um dos que cria na vinda do Messias. E também era um que cria na ressurreição. Ele estava na linha da esperança de ver um profeta e de ver o Messias. Porque eles tinham informação de que um Messias estaria no meio deles. O problema de tudo isso foi a forma em que esse Messias se apresentou. Foi a forma em que ele se apresentou, a maneira como ele nasceu, a cidade. Tudo isso cooperou para que muitas pessoas não pudessem aceitá-lo como Messias. A maneira como nasceu, a cidade de onde nasceu,
com quem ele andava, quem era seu companheirismo. Isto foi uma pedra de tropeço para todos aqueles que estavam esperando pelo Messias, mas não estava de acordo, não estava adequado à maneira que eles queriam que o Messias viesse. E isto causou uma pedra de tropeço. Isto parece um paradoxo, porque o próprio Messias que eles estavam esperando, principalmente o fariseu Simão, aqui no livro de Lucas 7, ele que deveria dar honras a Jesus Cristo. Era ele que deveria honrá-lo. Era ele que tinha que estar lavando os pés dele, chorando, pedindo perdão. É ele que deveria estar fazendo todas aquelas honras que aquela pecadora estava fazendo. Ela era uma pecadora? Era. É inegável não saber e entender que aquela mulher era uma pecadora. Ela era uma mulher de má fama. Ela era uma mulher recusada na sociedade. Ela era uma mulher que desmanchava, que dilacerava, acabava com casamentos. Ela era uma mulher de má fama. Todas as esposas odiavam aquela mulher. E, geralmente, uma prostituta, uma concubina, naquele tempo, ela era mais produzida, era mais bem vista, mais bonita, né? Igual hoje, ali, existem essas mulheres que são acompanhantes de executivo, essas mulheres que vendem seu corpo. Existem umas classes, né? E a maioria delas são pessoas, mulheres bem vistas e assim por diante. E nos dias de Jesus Cristo, naquele tempo, uma concubina, uma prostituta, ela se produzia muito. Mombrana chega a dizer que Maria Madalena era muito bonita. E é natural entender também que essa mulher de má fama, essa que lavou os pés de Jesus, também era. E, no entanto, ela sendo uma pecadora, conforme a Bíblia diz, mas algo dentro dela queria uma mudança. Algo dentro dela almejava uma mudança. O profeta Mombrana chega a dizer na mensagem que aquela mulher chegou naquela condição para viver naquela condição por causa de seus pais. Os seus pais que não foram verdadeiros alicerces dentro de casa para que ela tivesse uma vida diferente. Quando o irmão Brana disse que nós estamos vivendo num mundo de delinquência juvenil, ele está falando que os lares estão totalmente caídos. Hoje nós vivemos dentro de uma delinquência juvenil. Uma mocidade sem Deus, jovens sem Deus, moços e moças sem Deus, todos entregues às manias e comportamentos de Satanás. Isto porque a estrutura familiar, a estrutura dorsal, tem acabado. Tiraram a vara das crianças, o castigo, tiraram a correção, a ponto que até os professores já não estão dando mais conta. Antigamente, a professora ou o professor era o segundo pai e a segunda mãe de um filho. Antigamente. Hoje, o professor está quase que indo armado para dentro da sala para se defender.
Isto por causa da delinquência juvenil que nós temos hoje. E o irmão Branham diz que essa moça, essa mulher de má fama, ela nasceu no lar cristão, mas os seus pais deixaram muito a desejar. Não foram suficientes pessoas que influenciassem seus filhos a prosseguirem a servir a Deus. Como hoje tem muitos pais desviados, mães desviadas, fora da presença de Deus, que se continuar assim, o arrebatamento acontecer e filhos se perderem, se foi por causa de influência de pai e de mãe, vão ter que responder no dia do juízo por causa disso. Vão ter que responder no dia do juízo, no dia do julgamento. Vão ter que responder. Por causa do abandono. Sim, pais e mães que estão desviados até dentro dessa mensagem. Desviados. Cuja influência maior vem de dentro de casa. E filhos estão espalhados, sem Deus. O mundo já está no maligno e o pai e a mãe ainda cooperam. Já está sem a falta de alicerce, a falta de base, a falta de fundamento. E os pais ainda cooperam para que essa base, esse fundamento seja não sólido. Eles vão ter que responder diante de Deus juízo. Vão ter. Agora, ela não queria isso. Ela desejava. Ela desejava uma mudança. Às vezes aquela mulher não tinha a oportunidade. Você acha que era fácil para ela ir num culto onde todo mundo estava reunido? Na praça, na beira do mar? Seria difícil para ela chegar perto. Seria difícil. E a única oportunidade que ela teve foi quando Jesus estava em uma visita particular. Quem está entendendo, irmãos? Uma visita particular. Não era um culto. Não era uma reunião ao ar livre. Era uma visita particular. Era a única chance que ela tinha. Agora, o irmão Branham disse que ela ficou sabendo que uma mulher por nome Maria Madalena também tinha sido perdoada dos seus pecados. Também tinha sido perdoada. E que Maria Madalena agora estava vivendo uma vida diferente. Mulheres que antes olhavam para ela meio atravessado, agora estavam andando com ela. Mulheres que antes não conversavam com ela, agora estavam conversando. E Maria Madalena tinha sido transformada. É certo que esta mulher aqui, essa pecadora que ungiu a Jesus Cristo, deve ter esperado um pouco para ver se Maria Madalena ia se firmar mesmo. Porque existem muitas pessoas que aceitam a palavra, mas é só emoção. A princípio é só emoção. A princípio é apenas para ver se vai dar certo. A princípio é só para ver como é que vai ser, só para curiosidade, só para ver como é que eles adoram, só para ver como é que... Só para ter uma noção. E ela esperou que Maria Madalena pudesse se firmar. E ela viu que Maria Madalena se firmou. Ela viu que o poder de Deus mexeu com a vida dela. E ela então pensou, se ela, na mesma condição que eu vivo, recebeu o perdão dos pecados e agora está vivendo uma nova vida, eu também desejo isso. Estou cansado. Não quero mais fazer essas coisas. Não quero mais contrariar minha alma. Eu creio que toda vez que ela ficava com um homem, ou toda vez que ela fazia alguma coisa desse tipo, desse gênero, eu creio que ela não dormia em paz. Mas era o meio de sobrevivência que ela tinha.
Você acha que muitas dessas mulheres aí que estão na rua vendendo seu corpo, dormindo com um homem que elas nunca viu na vida, você acha que elas dormem em paz? Muitas delas não. Às vezes o prazer de fazer isso, muitas têm, mas às vezes muitas é o meio de sobreviver, é o meio de viver. Mas lá dentro do seu coração ela queria uma oportunidade. Mas eu creio que ela sondava essa oportunidade. Ela sabia que não podia chegar no movimento em um momento em que Jesus estivesse pregando e curando. Você pode observar que essas duas mulheres, quando entrou na presença de Jesus, foi totalmente de eventos distintos. Maria Madalena foi arrastada. Essa mulher pecadora foi numa reunião particular. Não foi em eventos onde Jesus estava ministrando. Estão entendendo, irmãos? Porque essas mulheres, para entrar nesses cultos, era diferente. Difícil para elas. Quem está entendendo? Da mesma forma como eu falei ontem lá em Mirité. Aquela mulher de Samaria, ela era uma mulher de má fama. Ela vivia com um homem, depois separava desse homem, ia para outro homem, vivia com outro homem, ia para outro homem, ia para outro homem, ia para outro... até que estava com 6. E quando Jesus foi lá no poço, lá ao meio-dia, e pediu ela para dar água para ele, tirar água para ele, ela disse: o Senhor, mestre, o poço é muito fundo, não tem como que eu tirar. Ele disse: vai lá, vai na sua casa lá e chama teu marido. Ele disse: eu não tenho marido. Não tenho marido. Agora presta bem atenção, uma mulher que passou por 5 homens e o que estava vivendo agora era o seu atual, disse que não tinha marido, ela estava falando a verdade, porque ela não tinha marido mesmo. Jesus disse: tu disseste a verdade, porque já tiveste 5 e o que você está agora não é teu. É de uma mulher que deixou, é de uma mulher que esse homem deixou e está com você. Quem entendeu, irmãos? Não é teu. Você que arrasou com o casamento, em outras palavras. Você que destruiu um lar. E esse homem deixou essa mulher e está com você, e não é teu. Quando ela ouviu isso, ninguém tinha falado para ela sobre a sua vida. Ela disse: vejo que tu és um profeta. Vejo que tu és um profeta. Nós ficamos sabendo, somos ensinados, que quando o Messias, o ungido, o Cristo do Senhor, aparecesse, ele ia fazer a mesma coisa que tu fazes. Ele disse: sou eu, estou aqui na tua presença. Amém? Então ela imediatamente deixou aquele balde e foi na cidade de Samaria gritando, louvando a Deus. Venham ver, gente, venham ver um homem que disse toda a minha vida. Vejam um homem que falou todos os meus segredos, que falou tudo que eu estava escondido. Venha ver um homem que falou toda a minha vida, porventura não é esse o Messias? Ela antes tinha vergonha de falar para as pessoas da sua vida, mas diante de uma mensagem tão poderosa, ela tinha mais vergonha de falar para as pessoas. Amém, irmãos? Ela testemunhou: olha, venha ver um homem que falou toda a minha vida. Então observe que essa mulher, essa pecadora que ungiu os pés de Jesus, ela estava desejosa por uma mudança. Mas quando é que uma mudança começa na nossa vida? Começa pela maneira de você aproximar de Deus. Algo grande estava começando no ministério de Moisés. Mas quando foi que começou? Pela maneira que ele aproximou de Deus. Ele estava apacentando as ovelhas do seu sogro Jetro. Ele viu uma sarça que ardia, mas não se consumia. E quando ele aproximou para ver aquela grande visão, quando ele ia dar mais um passo, Deus disse: pare por aí mesmo, tire suas sandálias, porque o lugar que você está pisando agora, a partir daí para cá, é santo. Amém, irmãos? É a maneira de como se apresenta, de como se chega a Deus. É a maneira de aproximar. A nossa conversão começa como nós apresentamos diante dele.
Amém, irmãos? A nossa conversão começa de como, quando e como devemos nos apresentar na sua presença, que é o mais importante. Por quê? Porque, em primeiro lugar, você deve saber quem está na sua presença. Amém, irmão? Deus. Amém? O profeta disse na mensagem à adoção, se eu não me engano, ele disse: a sua maneira, a sua conduta, a sua forma de agir dentro da igreja impede até uma pessoa de ser curada. Impede uma pessoa de ser curada. É a sua conduta, a sua maneira, é a sua forma, é a maneira que você se aproxima, é a maneira que você chega. É aquela. Você deve vir sabendo que Deus está aqui. Amém, irmão? Você deve entender, sair de casa, entender que a palavra dele está aqui. Você deve saber disso. Você deve saber disso. Então você deve saber como aproximar disso. Como aproximar. Pessoas que você tem muita intimidade, você vai logo chegando, e aí, como é que vai? Está tudo bem? Está tudo normal? Você já chega fazendo estardalhaço, você já chega fazendo barulho, se é uma amiga, se é um amigo, se é um vizinho, você já fez. Mas uma pessoa que você não conhece, ou alguém que tem uma patente, um juiz, um delegado, você não chega fazendo barulho. Você tem que saber como chegar diante dele, amém, irmão? Você não chega para diante do juiz e diz: ei, cara, como é que vai? Ele te prende. Ele te prende por causa disso, a não ser uma colega dele mesmo, um colega de universidade, um colega de faculdade, que chega diante dele, um magistrado. Mas você chega no juiz, e aí, cara, como é que vai? O cara está ali, ó, sua prisão, vai para ali. Você está indo agora para o cilindro, ó. Falta de respeito. Você tem que saber como chegar na frente da excelência. Quer entender, irmãos? Se nós devemos nos comportar na presença de um magistrado, na presença de um juiz, para nós poder ser ouvido, quanto mais nós devemos estar na presença de Deus para obter dele alguma coisa. Amém, irmão? Os irmãos estão entendendo? É assim. Se diante de um magistrado, para você obter algo dele, para ele te ouvir, você tem que chegar: Vossa Excelência, Excelentíssimo. Para ele te ouvir, você tem que chegar assim diante dele. Agora imagine nosso Deus, amém? Imagine o nosso Deus, como devemos chegar. Porque o juiz, o magistrado, ele não conhece o seu espírito. E você pode ir bem educado na frente dele, sem ele conhecer o seu espírito. E nós, sem educação nenhuma, podemos chegar diante de Deus. Mas ele conhecendo o nosso espírito, amém, irmão? Ele sabendo o que está dentro de nós. Está certo que aquela mulher era pecadora. Está certo que ela não estava vestida adequadamente. Está certo que ela estava fora de lugar. Está certo que o lugar que ela estava era a casa de um homem, um fariseu. Era a casa de uma pessoa casada, que tinha princípios, que tinha valores, que tinha tudo isso. Está certo que ela não tinha nada disso, mas foi a forma que ela chegou diante de Deus, foi a forma como ela se apresentou, foi a forma como ela preve e estava na presença de Deus. E dependendo da maneira que você chega na presença de Deus, você sai vazio, você não leva nada. Dependendo da maneira que você vem na sua presença, chega na sua presença, você volta vazio. Muitas pessoas queriam tocar em Jesus para poder obter algum milagre, obter alguma coisa na sua vida. Mas muitos tocaram nele diferente. Mas uma mulher soube como chegar nele. Uma mulher soube como chegar nele. Amém, irmãos? Uma mulher soube como tocar nele.
Foi a maneira como chegou nele, foi a maneira de como ela tocou nele. Muitos o apertavam, muitos tocavam nele, muitos estavam tocando nele. Deixa eu tocar nele, quem sabe eu seja curado. Deixa eu tocar nele, quem sabe eu seja libertado. Deixa eu tocar nele, quem sabe meu casamento melhora. Deixa eu tocar nele, quem sabe meu filho volta para a igreja. Deixa eu tocar nele, quem sabe minha esposa melhora. Não, muitos tocavam nele querendo alguma coisa, mas tocava diferente. Aquela mulher, tocou nele diferente. Amém, irmão? Ela soube como chegar nele. Ela soube. Então não pensa que você vai obter algo de Deus, não pensa que você vai receber algo de Deus sem primeiro reconhecer sua presença. Você tem que saber o lugar onde você está. Você tem que saber que Ele é. Não que Ele era, que Ele há de ser. O que Ele é. Você tem que saber que Ele é o supremo juízo. Você tem que saber que sua presença está aqui. E que nós devemos respeitar sua presença. Agora, ela era uma pecadora? Era. Mas foi a forma de como ela se apresentou diante dele. Ela reconheceu. E aqueles homens que estavam ali, naquela casa, a convite de Simão, o fariseu, não reconheceu quem ele era. Olha, jovens, moças, moços, homens que têm um comportamento errado dentro da igreja, que conversam, que andam, que ficam cutucando um ao outro, pode ter certeza que não reconhecem a presença de Deus. Aqueles homens eram religiosos? Eram. E, no entanto, Jesus estava num canto sentado e eles não reconheciam que ali estava Deus. Eles estavam conversando, dialogando certas coisas, enquanto Jesus estava num canto com os pés sujos. E eles não reconheceram que aquele era Deus. Mas uma mulher, que teve sua única oportunidade, ela andando por ali, ela viu um burburinho, diz o irmão Brana, ela viu um barulho, como se fosse de uma festa, ou como se fosse alguma coisa, uma reunião dentro de uma casa. E ela observou ali, naquela casa, entre aquele movimento, ela viu Jesus. Viu Jesus em determinado canto, com os pés sujos, suado e assim por diante. E ela ficou pensando, o que esse povo está fazendo, gente? Veja, deixando ele num canto, o que esse povo está fazendo? Eles não sabem quem é que está na sua presença, amém, irmão? Eles não sabem o que ele é capaz de fazer por eles. Eles não sabem. Irmão, preste atenção, ninguém podia tocar na vida e nem no testemunho do fariseu Simão. Mas a condição de vida para ser salvo era a mesma daquela mulher. Era a mesma daquela mulher. Era a mesma. Assim como ela precisava do seu perdão, Simão o fariseu, que não tinha nenhum pecado e nenhuma conduta fora do comum, ele precisava da mesma coisa que ela precisava. E, no entanto, ela disse, o que esse povo está perdendo, gente? Esse povo está perdendo a oportunidade. Esse povo está perdendo a oportunidade de estar lançando aos pés dele, está aos pés dele, clamando e chorando, perdendo tempo. Estão perdendo tempo. Uma coisa importante, irmão. Aí que está o negócio, o verdadeiro crente. O irmão Branham disse que ela observou nele e viu que os seus pés estavam sujos. Ei, irmão, o cristão vê as coisas. Segundo, ela viu que ele não tinha sido perfumado. E percebeu também que ele não tinha sido lavado os pés na porta quando o lacaio chegava e lavava. Como ela não tinha bacia, como ela não tinha onde tirar água, como ela não tinha uma toalha, ela só tinha um vidro de alabastro, um vidro de unguento,
porque as mulheres de fama, de má fama, prostituta, elas tinham que se perfumar para atrair seus clientes e deixar os seus clientes bem. Ela vivia com o seu perfuminho de dentro, na sua roupa, que era um unguento. E ela então não tinha água, e não tinha bacia, e não tinha toalha. Mas ela tinha um perfume. E ela entrou ali, talvez, na oportunidade que todo mundo estava conversando, conversa aqui, conversa lá, distraídos. Ô, irmão, o que tem de crente distraído na igreja? Distraído, com pensamentos lá não sei aonde, pensamentos longe, dentro da igreja, distraídos. E eles estavam distraídos na presença de Jesus, distraídos na presença do Deus do céu. E ela entrou por ali, foi talvez escorregando ali, porque ninguém podia ver ela, porque se vissem, pegavam ela pelo cabelo, era uma mulher de má fama, na casa de um fariseu, arrancava ela e dava soco, pontapé nela, e ela arrastava ela na rua. E ela deu um jeitinho de escapulir por ali, porque era a única oportunidade que ela tinha. E ela entrou ali e foi afastando, passa por um canto, esconde atrás de uma flor, talvez de uma planta, esconde atrás de outra coisa, e assim por diante, escorrega pelo jardim aqui, vai lá e então chega por detrás de Jesus. Chega por detrás de Jesus. O irmão Branham diz na mensagem que quando ela ajoelhou nos pés dele e começou a chorar, o irmão Branham disse que ela chorava, e aquelas lágrimas desciam os seus pés. E então ela passava a mão e tudo mais, e pegava aquele cabelo longo, né? Aquele cabelo longo, uma prostituta, cabelo longo. Hoje, crente que se diz cristão, cabelo no pé do pescoço. E ela enxugava com seu cabelão e beijava o calcanhar, e beijava os dedos, e beijava tudo quanto é parte nos pés. Porque Jesus disse para si mesmo, ela não cessa de beijar meus pés. Quem entendeu, irmãos? Ela não cessa, ela não para. Amém, irmão? E então, depois de fazer isso, ela foi e jogou aquele unguento na sua cabeça e perfumou o corpo dele todo. Agora, presta bem atenção. O irmão Branham diz na mensagem o que ela estava fazendo. Ela estava dando para ele honra. Amém? Dando para ele honra e também demonstrando um sinal da sua morte. Quem está entendendo, irmãos? Dando para ele honra. Ela era a única ali dentro que podia receber alguma coisa de Deus. Ela era a única que podia receber alguma coisa de Deus. Às vezes, num culto que tem 50, 60, 70 pessoas, às vezes uma pessoa naquele culto é beneficiada. Você sabe por quê? Por causa da maneira dele se conduzir à igreja de Deus, desde saindo de casa para o culto. Porque ele sabe que está indo para um lugar onde sua alma está sendo julgada. Ele sabe que está indo para um lugar onde o julgamento começa na casa de Deus. Ele sabe que está indo para um lugar que não é um bar, que não é a praça, que não é um lugar onde é de conversar. Ele sabe que está indo que não é para um supermercado, não é para dentro de um campo de futebol. Ele está indo para a casa de Deus. Glória a Deus, Senhor. Era a única que pôde receber algo de Deus. O irmão Branham diz o seguinte: se você não conhecer o poder de Deus revelado, se você não reconhecer sua presença, você não obterá algo de Deus. Temos que reconhecer sua presença. E quando reconhecer sua presença, saber como caminhar na sua presença. Amém, irmão? Saber como conduzir na sua presença. Amém? Eu queria saber aqui, de nós, como é que você andaria ao lado de um juiz? Andaria ao lado de um magistrado, de um desembargador, de um juiz federal,
de um juiz supremo, como é que você andaria do lado dele? Se ele chamasse para você para dar uma volta com ele, vamos dar uma volta ali na praça? Como é que você andaria com ele? Irmão, você faria de tudo para não falar a palavra errada. Você faria de tudo para não se conduzir mal. Você faria de tudo para não despertar nele alguma situação vergonhosa. Você faria de tudo. Os irmãos estão entendendo? Às vezes ele só falava e você só escutava. Os irmãos estão entendendo? Sim. Agora, nós estamos aqui na presença do Deus vivo. Ele está aqui no nosso meio. Você diz, pastor, onde ele está? Eu não consigo ver. Ele está na sua palavra, amém, irmão? Mas como nós andamos na sua presença? Olha, é fácil fazer certas coisas com alguém que nós não conseguimos ver. É fácil. É fácil sair dando soco no invisível. É fácil dando soco no vento. Eu não estou vendo. É fácil fazer qualquer coisa através do invisível. É fácil fazer qualquer coisa, pensar qualquer coisa, falar qualquer coisa diante de algo que nós não estamos vendo. Mas você se engana. Ele está aqui, amém, irmão? Deus está aqui. Deus está aqui. E Ele quer que nós chegamos em uma posição. Ele quer que nós chegamos em uma posição, em um sentido, não somente de entender intelectualmente, de ter uma fé intelectual, de você colocar na sua mente, verdadeiramente ele está aqui mesmo. Não é só assim, não. Isso tem que descer daqui de cima para baixo, amém, irmão? Tem que ancorar no coração. Glória a Deus. Verdade, Senhor. Foi a maneira que ela se conduziu diante de Deus que ela recebeu algo. Foi a maneira. Amém? Foi a maneira. A forma de se conduzir. Foi a maneira de chegar. Irmão, olha, eu vou dizer para você aqui. O profeta irmão Branham disse que muitas pessoas não recebem nada de Deus porque eles não sabem como chegar na sua presença. Sabe? Irmão Branham disse, você tem que vir quebrantado, um coração sincero. Você tem que vir confessando seus pecados. Você tem que vir quebrantado. Você tem que vir moído. Você tem que vir, sabe? Dessa maneira. Não é vindo de qualquer forma, com risadas e assim por diante, mascando chiclete, e vir de qualquer maneira. Não. Não é assim, não. Essa mulher, ela teve um cuidado de não chamar a atenção das pessoas. Tem pessoa que vem na igreja só para chamar a atenção das outras. Tem pessoa que vem para a igreja só para chamar a atenção dos outros. Só para ser visto. Tem mulher que vem na igreja só para apresentar o vestido novo que comprou. E vai para cá, e vai para lá, vai no banheiro, vai tomar água, levanta, vem. E não tem nada ali, é só para apresentar para todo mundo. Outros da mesma coisa. Só para ser visto, só para ser notado. Não é assim não. Ela não queria ser vista. Ela não queria ser notada. O cristão que está com seu coração posicionado diante de Deus, irmão, ele pode estar lá longe, ele pode estar no meio da multidão e ninguém pensar que ele está ali, e nem ser notável, mas se ele estiver no Espírito adorando a Deus, é a esse que Deus está abençoando. Não é escolher as primeiras fileiras, não é escolher os primeiros assentos, como diz a Bíblia. Então temos que reconhecer sua presença. Esse é o primeiro passo se nós queremos receber alguma coisa de Deus. O primeiro passo é saber como andar em direção à sua presença. Todos nós queremos ir em direção ao céu. Certo? Amém. Mas não podemos ir para o céu se não passar pela porta. Amém. E quem é essa porta?
Você tem que saber como chegar nessa porta. Aleluia. Tem gente que vai abrir porta correndo, quebra a chave. Tem gente que vai abrir porta, quebra a chave. E tem gente que quer passar nessa porta que se chama Jesus de qualquer maneira. Não, você tem que saber como virar essa chave. Você tem que saber como essa chave deve ser virada. Você tem que conhecer, você tem que saber disso. Amém, irmãos? Amém. O irmão Branco disse que a chave que ele te deu é a fé. Ele é a porta. Você tem a chave na mão. A porta que se passa é ele. A porta que se passa é a palavra. Amém. Aqui nessa Bíblia está cheio de promessas. E Deus enviou a fé aqui nessa terra, que é um dom gratuito. E esta fé, que é esta chave, deve destrancar todas as promessas de Deus que está aqui. Mas tem que ser uma fé que possa virar corretamente a chave. Não é qualquer chave. Tem que casar. Tem que ser uma chave que casa. Você pode observar, para cada cadeado existe uma chave. Para cada cadeado existe um segredo, para dentes de uma chave. Aqui está a porta. E essa chave Deus dá para nós. Mas nós devemos saber como virar essa chave. Amém, irmão? Porque senão os poderes e as promessas que estão nessa Bíblia continuarão trancados para você. Aleluia. Verdade. Amém? Amém. Temos que reconhecer sua presença. Aleluia. Verdade. Temos que reconhecer sua presença. Não é somente diante disso, não. De homens. Sabe? Você pode observar que Paulo, quando ele foi levado para a frente do sacerdote para ser sabatinado com perguntas, ele falou uma coisa diante do sacerdote que aquilo não foi bom. Chamou o sacerdote de besta. E um que estava do lado dele deu um soco na cara de Paulo, na boca de Paulo. Você não respeita o sacerdote, não? Aí Paulo disse, me desculpa, eu não sabia que ele era um sacerdote, porque está escrito, não toqueis nos meus ungidos. Os irmãos entendem? Eu não sabia que ele era um sacerdote. Se tivesse me falado que ele era um sacerdote, eu não teria feito isso. Mas como ele é um sacerdote, tem que respeitar. E na mensagem respeito, o irmão Branco disse que o pastor merece os seus respeitos. Você tem que saber como chegar diante do pastor. Você tem que saber como chegar diante dele. Verdade. Amém? Tem que saber. Ele é o sacerdote, ele é aquele que está oferecendo sacrifício, ele é aquele que está oferecendo sacrifício, dons. Então observe que a pessoa tem que saber como chega. Tem que saber como chegar na presença de Deus. Não é chegando de qualquer maneira. Deus é santo. Amém, irmão? Amém. Deus é santo. Deus é santo. Agora observe bem que o irmão Branham pregou essa mensagem aqui, ó. A presença de Deus não reconhecida é o que mais tem hoje. No parágrafo 53, ele diz o seguinte: e hoje estamos ficando tão preguiçosos, a igreja está ficando tão mundana e tão indiferente, e assim suas mentes tão desnorteadas com televisão, assistindo programas de televisão que mexem com suas mentes, deixam suas mentes desnorteadas, ficando em casa, não desejosos de ir ao culto. Isso mostra onde o coração das pessoas está. E você pode lhes dizer que essas coisas estão erradas e acha que você está louco. Mais amigos dos deleites do que amigos de Deus.
o maior deleite, ou seja, o maior gozo que eu conheço é estar em oração até que possa me conscientizar que eu estou na presença de Deus. E reconhecer isso. Penso que essa devia ser a emoção da igreja. É a presença do Espírito Santo. Vendo que Deus fez a promessa, encontrando-se entre nós, sentir sua presença e ver a sua palavra, vê-la vindicada. Isto devia dar fé para nós, para fazer os aleijados andarem, cegos verem, surdos ouvirem e mudos falarem. Ver é estar na sua presença. Sua presença. Reconhecer sua presença no nosso meio. E então o poder de Deus será então mostrado. No parágrafo 71, ele diz: quando ele, Deus mesmo, não é reconhecido, seu poder não é também revelado. Está vendo? Quando nós não reconhecemos sua presença, nós não podemos extrair dele bênção alguma. Quando o poder de Deus não é reconhecido, não podemos tirar dele alguma coisa. Temos que reconhecer sua presença, reconhecer que ele é, reconhecer que ele está no nosso meio. E quando ele não é reconhecido, não importa o quanto Deus se encontre presente, você tem que crer nisso, amém, irmão? Sempre estamos desejosos em receber algo de Deus. Sempre estamos desejosos em receber alguma coisa de Deus. Tirar alguma coisa dele para nós. Vê? Mas você deve estar sabendo, estar ciente de sua presença. E deve ter um modo de como você deve se comportar em sua presença. Tem pessoas que vêm no culto e é abençoado. E quando ele pisa o pé lá fora, lá na rua, não precisa nem no asfalto, aqui na calçada, por causa do comportamento dele, já perde tudo que foi falado em uma hora. Ele perde tudo. Perde tudo. Um culto, irmãos, deve ser tomado e quando acabado, você deve manter esse culto como uma manutenção até o próximo culto. Amém. Glória a Deus. Por verdade. É assim. Você deve vir no culto e comer aquilo que está sendo dado para comer. E depois que você sai remoendo o que comeu. Glória a Deus. Vai remoendo até chegar o próximo culto. Glória a Deus. Aquilo é uma forma de manutenção. Amém. Mas tem pessoas que terminam o culto, até mesmo no amém ele já perde o culto. Misericórdia, Senhor. Os irmãos estão entendendo? Amém. Isto é por falta de discernimento. Falta de discernimento. Falta de entender que Deus ainda continua sendo Deus. Amém? Amém. Agora eu quero ler aqui na mensagem, em sua presença, parágrafo 43. Ele diz: nós não estamos ordenados a fazer nada senão permanecer com essa palavra. Amém? E se um homem é enviado de Deus, ele permanecerá com a palavra. Porque Deus somente pode defender a sua palavra. Ele deve defender a sua palavra. Então, quando nós estamos ou entramos na sua presença, quando um homem, uma vez, entra na presença de Deus, ele é mudado para sempre. Aleluia. Amém. Obrigado, Senhor Deus. Preste atenção no que eu vou dizer aqui agora, irmãos. O irmão Branham disse que Moisés ficou 40 anos no Egito e aprendeu muita coisa.
Ele estava na linha para ser o próximo faraó. Ele tinha muito intelecto. Mas eu vou dizer uma coisa para você. 5 minutos que ele ficou na presença da sarça ardente foi o suficiente para a sua vida mudar de vez por todas. 5 minutos. 5 minutos foi o bastante para mudar sua alma. 5 minutos. 5 minutos foi o bastante. O profeta irmão Branham disse: não tem como uma pessoa que uma vez entrou na presença de Deus. Preste atenção que eu estou falando de entrar na presença, não é entrar na igreja, não. Não é entrar na igreja, não é entrar com camisa, com calça social, com cabelo cortadinho, que eu estou falando do homem. Não é entrar ali com seu inário, com sua Bíblia e sentar quietamente, ficar ouvindo o culto quietamente. Você está fazendo o que deve ser feito. Não é a mulher vir com o seu vestido bonitinho, com o seu cabelo longo. Isso é o que você tem que ser feito. É o que tem que fazer, isso mesmo. Mas é entrar na presença, amém, irmão? É entrar na presença. Porque você pode ter o seu corpo mudado, você pode ter seu cabelo mudado, sua roupa mudada, você pode ser convertida aqui fora e aqui dentro não for convertida. Você ainda tem pensamentos maliciosos, você ainda odeia, você ainda tem mágoa, você ainda tem rancor, você ainda é mexeriqueiro, você ainda tem tudo isso. Mas uma vez na presença de Deus, todas essas coisas são tiradas de nossa vida. Uma vez na presença de Deus. Uma vez na presença de Deus. Uma vez na presença de Deus. Na presença. Não é sentir a presença de Deus, não. Porque sentir a presença todo mundo sente. Todo mundo sente. Sentir a presença. Não é sentir a presença, é estar na presença. É entrar. Não é ter um respingozinho de água. É ser todo molhado. Os irmãos estão entendendo? É entrar na presença de Deus e sumir. Os irmãos estão entendendo? É esconder, como Paulo disse. Minha vida está escondida diante de Deus. Ninguém me vê mais. Ninguém me vê mais. Porque minha vida está escondida em Cristo. Aleluia. Presença de Deus. Entrar na presença. Aí ele disse, veja, ele é mudado para sempre. Se há qualquer mudança para ele. Agora, há aqueles que poderiam caminhar na presença de Deus, e não prestar nenhuma atenção a isso. É o caso de Simão. É o caso de muitos. Estava caminhando na presença dele, mas não sabia de nada. Os irmãos entendendo? Não sabia de nada. Porque se soubesse quem era, ora, irmão, na hora que ele pediu água àquela mulher, ele disse, olha, ela disse, o poço é fundo, não tem como tirar. Jesus disse, olha, se você soubesse, a menos soubesse quem é que está aqui diante de você e quem é que te pede água, você correria o mais rápido possível e pedir a ele a água da vida. Mas primeiro você tem que saber quem realmente ele é. Amém, irmão? Você tem que saber realmente quem ele é. Veja que a Bíblia não contradiz a Bíblia. Temos que saber quem ele é. Amém? Para obter alguma coisa dele. Você tem que saber quem ele é. Ele não é a segunda pessoa, ele não é a terceira pessoa, ele é o primeiro e o último. Tem que reconhecer quem ele é. O que ele está fazendo aqui agora. Não um Deus de ontem. Não um Deus que operou na era de Lutero. Não conheceu o que Deus fez com Lutero. Não conheceu o que Deus fez com Wesley. Não o que Deus fez com os pentecostais. Reconheceu o que ele está fazendo agora. Vejam bem. Aquela
desprezível prostituta, lá embaixo, aquele dia em Samaria, ela estava numa má condição, mentalmente e fisicamente. E nós sabemos disso, mas logo que ela viu aquele sinal feito, aquele sinal de Messias, nós sabemos, disse ela, que quando o Messias vier, ele fará tudo isso que tu estás fazendo. E ele disse, aqui estou eu, estou diante de você. Eu sou aquele Messias que estava escrito e prometido para vir. Ela reconheceu isso. Ela nunca mais fez uma pergunta. Ela não tinha mais dúvida quanto àquilo. Não. Quando você uma vez entra na presença de Deus, todas as dúvidas são dissipadas. Não tem mais nenhuma pergunta. Pastor, tem mais uma pergunta. Pastor, tem mais uma pergunta. Pastor, tem mais uma dúvida. Pastor, tem mais... Não. Se você alguma vez entrou diante desta coluna de fogo e Deus lhe abriu o entendimento, Deus fará o resto. Amém, irmão? Aquele que em vós começou a boa obra, há de aperfeiçoar até o dia de Jesus Cristo. Vê? Aí está. Vê? O homem, quando vê isto, ele faz isto. Não precisa perguntar como é que fez isso. Hoje as pessoas querem explicar tudo. Querem explicar os mínimos detalhes de como Deus fez aquilo, como Deus fez isso. Não precisa. Basta somente crer. Amém, irmãos? Basta somente crer. Oh, como Deus fará isso? Como Deus fará isso? Como Deus fará aquilo? Não precisa perguntar nada e não precisa criar pergunta de como Deus fará aquilo. Ele é Deus e sabe como fazer. Amém, irmãos? Jesus não explicava as coisas, ele deixava que aquilo pudesse moer os corações. Quando ele disse, aquele que não comer da minha carne e beber do meu sangue, ele não explicou aquilo para ninguém. Ele não explicou nada. Os apóstolos tinham que receber isso ou não? Amém, irmão? Eles tinham que receber isso ou não? Os outros não, os outros queriam saber. Como pode ser isso? Como podemos comer a carne desse homem? Eles fizeram pergunta. Como deve ser isso? Como deve beber o sangue? Eles fizeram perguntas e foram embora. Aqueles ficaram calados. Jesus não precisava responder. Jesus não precisava dar detalhe de como seria. Tem que ser por fé. Amém, irmão? Tinha que ser por fé. Aleluia. Bom, 53. O homem de Deus que permanece na presença de Deus e sabe que Deus é Deus e sabe que Deus guarda a sua palavra e vigia o próprio Deus, manifesta-se cumprir o seu dever e guardar a sua palavra, então não importa quantas denominações tentam arrancar isso, ele conhece a tropa e a fileira do inimigo. Se nós temos confessado que ele é, nós temos estado em sua presença e nós temos confessado os nossos pecados, eles estão apagados do livro da sua memória. Não há ninguém senão Deus que poderia fazer isso. Agora, você pode fazer algo para mim, eu lhe perdoarei, mas eu me lembrarei disso. Se eu fizesse algo para você, você me perdoaria, mas você sempre lembraria disso. Mas Deus pode perdoar e esquecer isso. Pense nisso, nem mesmo lembra. Isto me faz sentir bem. Quando isto não é nem mesmo mais lembrado, nada pode fazer isso, senão Deus. Nada senão Deus pode fazer isso. Ele disse que ele apagaria isto do seu livro de sua memória. Eu não posso fazer isso, você não pode fazer isso, porque nós temos somente esses pequenos sentidos finitos. Mas ele é infinito, Deus. Ele pode absolutamente esquecer isto alguma vez que foi feito. Mas você tem que reconhecer sua presença. Por isso Jesus disse para Simão, Simão, pelo fato dela ter reconhecido isto, pelo fato dela saber quem eu sou e o que ela está fazendo isto, Simão, eu entrei na sua casa e você não lavou-me os pés. Simão, eu entrei na sua casa e você não me saudou com ósculo santo. Simão, eu entrei na tua casa e do jeito que eu entrei, eu fiquei. Você não me ungiu com unguento, não me deu perfume. Simão,
Você não fez isso. Você não me beijou quando entrei aqui. E esta, cessantemente, não para de me beijar. Simão, tu não me lavou os pés, mas esta foi a melhor água que se pode obter. Gotas de lágrimas estão lavando os meus pés. Ela não tem uma toalha, mas está enxugando com o seu cabelo. Simão, não é por causa do seu cabelo, e não é por causa das suas lágrimas, e não é por causa do perfume, Simão, mas é por causa da atitude, da maneira de como ela se comportou na minha presença. Amém, irmão? Por isso eu digo, muitos dos seus pecados estão perdoados. Ela obteve o que queria, porque ela soube como se conduzir na presença de Deus. Amém, irmão? Com temor e reverência. Vamos ficar de pé. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Amém? Não espere você receber nada de Deus até que seu espírito esteja totalmente reverente, esteja ciente de que Ele está presente. Amém? É isso. Você não reconhece a presença de Deus pelos pulos e gritos que você dá. Você vê uma igreja gritando e pulando e o povo correndo para lá e para cá e babando, você diz, oh, Deus está ali. Não, Deus está em sua palavra. Amém, irmão? Deus está em sua palavra. Deus está em sua palavra. Não importa o tanto que a igreja berre, que grite, não importa o quanto de fogo está caindo ali. Se a palavra dele não estiver ali de acordo com como deve estar, a presença dele não é reconhecida. Os irmãos estão entendendo? Porque a presença de Deus causa temor. Os irmãos estão entendendo? Se você, diante de um juiz, causa respeito, imagine a presença de Deus. Amém? É assim. Às vezes os repórteres, desses repórteres jornalísticos de policial, ficam falando dos bandidos assim, tá vendo? Quando está com a arma na mão, fala tudo que tem que falar para a pessoa vulnerável. Fala tudo, perdeu, chama de todo quanto é nome. Mas na hora que está na frente do juiz, na frente do delegado, fica tudo cabeça baixa, não fala nada. Os irmãos entendem, irmão? Vê como é que é a coisa? Porque ele sabe aonde está na presença. Ele sabe que presença está. Os irmãos entendendo? A mesma coisa. A mesma coisa. O que você faz durante o dia, a conversa que você tem durante o dia, o comportamento que você tem em sua casa, não é o mesmo comportamento que você traz para a igreja. É diferente, amém, irmãos? Bem diferente. E às vezes você pode ver uma igreja comportada, sentada direitinho, bem sentadinha, bem comportadinha. Os meninos não conversam, as moças não conversam, o pai não conversa, a mãe não conversa. Aí você diz, ó, está tudo em ordem, Deus pode operar. Mas aqui está em ordem? E aqui está em ordem? Os irmãos entendem, irmãos? O Espírito está em ordem? Porque você adora a Deus é como? Com carne? Você adora a Deus em espírito e em verdade. Amém. O corpo só está em submissão. Amém, irmão? Mas se seu pensamento estiver lá na China, e se você não está nem aí pelo que está sendo falado no púlpito, e se você não está nem aí pelo que está sendo dito, e você está comportadinho na igreja, você diz, ó, não desperta nenhuma suspeita, esse está na ordem, mas e a mente, e o espírito? A Bíblia diz que Jesus conhecia os corações deles. Jesus sabia o que estava nos corações deles. Judas era o que mais se comportava na igreja, era o que tinha mais cuidado, mas Jesus sabia o que tinha dentro do coração dele. Jesus sabia que na mente dele passava muita dúvida com respeito a Jesus. Os irmãos entendendo? Então nós temos que entender uma coisa, irmãos. Nós temos que entender uma coisa. Que o Espírito Santo, ele é tão sensível, que ele pode se afastar aqui do nosso meio e ninguém perceber que ele se afastou. Ele pode se afastar do nosso meio e afastar e ninguém perceber que ele se afastou. E
E o pastor está derramando suor, e a igreja está batendo palma, e a igreja está isso, e todo mundo louva a Deus, todo mundo... e o espírito está afastado, e aquela coisa mecânica, aquela coisa assim por diante. Os irmãos estão entendendo? E aquela coisa toda, né? Uma vez o rapaz tinha um carro parado na garagem, mas o carro era bonito. E todo mundo parava e olhava o carro era bonito. E todo mundo tinha até foto. O carro era bonito. Aí um dia o dono chegou. Vocês querem dar uma olhadinha no carro? Nós gostaríamos. Aí quando entrou lá dentro, assim, abre o carro. Porque todo mundo tirava de fora, né? Tirava de fora. Aí quando olhou o carro, abriu, não tinha sofá. Não tinha cadeira. Não tinha volante. Não tinha motor. Não tinha nada, era só a cobertura, só a carcaça. E às vezes é isso, irmão. Pode acontecer. Quem está entendendo o que eu estou dizendo, irmãos? Às vezes está tudo lindo, aquela formal, aquela adoração formal, mas não tem nada suficiente por dentro. E nós não queremos ter isso, amém? Não queremos dar um amém só por dar amém. Tem que ser aquele amém do fundo da alma. Tem que ser aquele glória a Deus lá do fundo, amém? Aquele glória a Deus, aquele amém, lá do fundo. Cantar com gozo, cantar com alegria. Não é cantar como se estivesse indo como se estivesse cantando aquele hino de funeral. Mas cantar com alegria, com gozo. Sair para fora, amém? É isso, é vida. Vida. A palavra é vida. Vamos agradecer a Deus. Domingo, se Deus permitir, 18 horas. Deus bendito, Deus eterno. Pai, estamos na tua presença. Senhor Jesus, não permita que nada tire nós as bênçãos prometidas, Pai. Oh Deus, queremos estar sempre prontos, ó Pai. Queremos estar sempre atentos. Queremos entender, Pai. Saber que a igreja, ela não está edificada em sensações e nem emoções, mas está edificada na palavra, Senhor. Porque a palavra produz a palavra. Sensação produz sensação. Emoção produz emoção. Mas a palavra produz vida, Senhor. Oh Deus, confirma a tua palavra em nossos corações. No nome do Senhor Jesus Cristo. Que nós possamos sair daqui curados nessa noite. Libertados nessa noite. Porque cremos na sua presença, Pai. E que o Senhor está aqui no nome do Senhor Jesus. Amém. Ainda de pé, quero fazer uma oração para a irmã Graça. Irmã Graça, pode vir aqui na frente. Glória. Quero fazer uma unção com óleo, de acordo com Tiago, capítulo 5. Glória a Deus. Quem está sentindo alguma dor nesse instante, está sentindo um incômodo, vem aqui na frente que eu vou orar com você. Tem que estar sentindo. Tem que estar sentindo. Não é apenas vir por vir. Senhor Deus, com suas mãos levantadas, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós cremos que o Senhor está aqui. Amém. Cremos na tua presença. Amém. E viemos aqui reverentemente. Viemos aqui no temor do Senhor. Sabendo que o Senhor está aqui, Pai. Aleluia. Sabendo que esse é um lugar onde nós pregamos a tua palavra. E que devemos respeitar enquanto a palavra está sendo pregada. Aleluia. Senhor, a igreja somos nós. A igreja não é 4 paredes. Aleluia. A igreja é o povo de Deus. É verdade. É o povo que se movimenta. Pai, aqui estamos de acordo com a tua palavra. Naquela comissão que o Senhor nos deu em Marcos 16. Porão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Amém, Jesus. Ó Deus, de acordo com Tiago, capítulo 5, alguém em vós doente chame os presbíteros. E eles com a unção com óleo ungirá o enfermo, ele será curado. Amém. Se tiver cometido pecado, lhe serão perdoados. Amém. Abençoa, Pai, nossa irmã, que ela seja totalmente curada, no nome do Senhor Jesus Cristo, reconhecendo a tua presença. Amém. Amém, Senhor. Amém. Vamos então agradecer a Deus. Senhor Deus, muito obrigado.
Obrigado, Senhor, por nos ter dado esta oportunidade de falar sobre Tua presença, reconhecer Tua presença. E quando nós fizermos isso, nós receberemos o que nós precisamos. Abençoa cada irmão a voltar para os seus lares, que nenhum mal suceda pelo caminho, mas que o Senhor seja teu ajudador, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Deus abençoe os irmãos. Até domingo, se Deus assim permitir. Deus abençoe. Aleluia.